liderança! Estamos aqui em mais um programa mais do que especial, rapaz. Hoje o negócio tá saudável, aqui tá saudável. Eu vim até já com um mapa aqui, vocês devem estar percebendo aqui que eu tô todo equipado aqui. É porque eu tô aqui diante de mim hoje, do lado do Matheus, nós temos, Matheus, na nossa frente, 3 médicos. Ou seja, qualquer problema vai ser resolvido hoje, do ponto de vista da saúde. Só que a ideia aqui não é só falar de, lógico, a gente vai falar de medicina no geral, sim, com certeza, mas a ideia aqui é falar de empreendedorismo. É para incentivar vocês aprenderem com eles o que eles têm vivido na profissão, porque para você se formar em medicina é uma disciplina muito rigorosa, uma disciplina que falta para o empreendedor. Imagine você empreendedor, se você pegasse, como eles fizeram, pegasse 10 anos da sua vida para estudar o seu negócio, a sua empresa. O resultado que você teria hoje, se você tivesse feito o mesmo investimento que eles fizeram de tempo nos estudos, só que você iria estudar o seu negócio, estudar sobre gestão, estudar sobre ferramentas. Com certeza o seu crescimento hoje estaria em outro patamar, e esse seria o resultado. Então aqui nós vamos aprender com eles um pouquinho, sim, vamos falar de medicina, vamos falar muito de empreendedorismo, principalmente nessa área da saúde, e vai ser um bate-papo muito bacana. É ou não é, Matheusão? Meus queridos e minhas queridas do meu Brasil, mais uma vez a pluralidade de pessoas que a gente está trazendo aqui. Cada vez que passa, a gente está aumentando essa regra, viu, meu presidente? Toda vez. E hoje, como nosso presidente falou, a gente vai conversar com 3 pessoas aqui extraordinárias da área da saúde, porque empreender é em todas as áreas. E o que a gente quer trazer aqui para vocês é justamente esse dinamismo, essa pluralidade de empreendedores em diversos segmentos. Então, sem mais delongas, quem a gente vai trazer aqui hoje, meu querido? Rapaz, eu vou trazer pessoas que são especialistas no ofício e que empresariaram esse ofício e agora estão ganhando bastante dinheiro e tendo bastante sucesso com suas empresas empreendendo nesse ramo da saúde. Nós estamos aqui com o Dr. Henrique Mansur, doutora Ludmila e doutor Antônio Henrique. Sejam muito bem-vindos aí ao Fala Liderança. Vai ser um prazer bater um papo com vocês, para a gente entender esse universo da saúde, o mercado da saúde, na verdade, que a gente precisa entender que não é um sacerdócio. A gente já estava batendo esse papo aqui mais cedo. Não é um sacerdócio. De fato, é um negócio, é um business. E num sistema capitalista, porque tem muita gente que tem uma ideia muito socialista das coisas, sabe? Tem que fazer na base da filantropia. Ok, a filantropia faz parte do processo. Eu acredito sim que você tem que dar alguma coisa, você tem que devolver alguma coisa. Sim, mas num sistema capitalista como é o Brasil, ou que pelo menos tenta ser, tenta ser, um sistema capitalista, você só é reconhecido pelo bem que você faz recebendo dinheiro. O lucro é um indicativo de que você, de fato, está fazendo bem. E as pessoas te compensam por aquilo, né? Te pagam por isso. Então, assim, é um feedback positivo. Ganhar dinheiro faz parte do processo. E isso vocês estão fazendo muito bem. Mas antes, para o público poder conhecer vocês aqui direitinho, vamos começar com o doutor Henrique. Doutor, queria que você se apresentasse para a nossa audiência e falasse de onde você veio, quem você é e como você se tornou o maior especialista, um dos maiores do Brasil e, com certeza, o maior de Brasília, em tornozelo e pé. Oi, Luiz. Boa tarde a todos. Bom, obrigado primeiro pelo convite. Fico até feliz porque o Luiz, além de ser um amigo, foi paciente, né? Então isso mostra o reconhecimento aí realmente do trabalho, que a gente fez um trabalho bem feito. E aí por isso a gente tá tendo essa parceria. Como o Luiz aumentou um pouquinho, né? Mas... Não aumentei, não. Modéstia. Eu vou contar uma história daqui a pouco. Vai. Bom, eu sou médico, ortopedista, né? Sou do Rio de Janeiro, me formei na universidade lá do Rio de Janeiro, fiz a residência médica em ortopedia. E aí, acho que você nem sabe essa história muito bem, mas eu fiz o concurso para aeronáutica, né? E por isso eu vim para Brasília. Foi o concurso de médico oficial ortopedista, e aí eu acabei vindo para Brasília. Não tinha intenção de ficar aqui, minha ideia era vir, bater o ponto e voltar para casa, porque a minha mulher não veio comigo, né? Eu vim sozinho para cá. Aí eu fiquei um tempo sozinho, mas as coisas foram dando certo, a gente gostou, aos pouquinhos eu consegui trazer ela para cá. No início ela vinha pra cá e dizia, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Sair daquela praia maravilhosa. Não queria vir. Aí eu teve até uma história engraçada, que foi um primeiro churrasco, primeiro evento assim, do pessoal da aeronáutica. Ela veio e falou, vamos lá, vou te apresentar o pessoal. Aí todo mundo, foi o churrasco inteiro. Você não tem que vir pra cá, aqui é muito melhor que o Rio de Janeiro. Aí ela falou, nunca mais eu vou nesse seu churrasco, eu não fui amado. Você comprou as pessoas pra falar isso? Ela ficou, ela não volta mais, não me chama mais pra esse churrasco. Mas aí eu falei, não, vamos esperar, vamos ver como é que as coisas vão ser. Eu não poderia voltar antes, né? Porque eu tinha um tempo mínimo para pedir a transferência. E aí acabou que nesse meio tempo ela gostou e veio para cá. E a gente ficou aqui de vez.
Aí, nesse meio tempo, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado e agora eu estou terminando o pós-doutorado. E agora eu estou com o prazer de trabalhar com o doutor Luiz e com a doutora Ludmila. Então, é mais ou menos isso por aí a história. E aí, nesse meio tempo, a gente conheceu o Felipe, né? A gente fez uma cirurgia nele e, graças a Deus, deu tudo certo. Não, agora eu vou contar essa história antes da doutora Ludmila falar um pouquinho também. Que é o seguinte, não é à toa que eu estou falando isso. Primeiro porque aqui eu estou com um avião da medicina, empreendedor nato, doutor Antônio Henrique. Se ele está andando contigo, se ele escolheu para andar junto com ele, doutor Henrique, é porque você é diferente. Esse homem aqui, ele não erra. Ele não erra. Ele vai contar a história dele aqui, não é brincadeira minha, não. Agora, como é que eu conheço o doutor Henrique Mansum? Eu jogo bola lá na Edmar, que inclusive estava aqui conosco algumas semanas atrás. O Edmar da Biomundo, da Mundos Filtros, a gente joga bola na casa dele, lá tem um gramado bonito ali, uma estrutura muito boa. Só que lá tem muito idoso. Idoso assim, né? Desculpe a galera do futebol aí. O pessoal já, os master, né? Tem os master, tudo ex-jogador, a maioria ex-jogador, tudo bom de bola, mas é tudo master. Então assim, um pouco mais frágil, né? E lá não pode usar chuteira de cravo. Aí nessa de não poder usar a chuteira de cravo, a gente vai usando aquele só site. E num dia de chuva, eu fui chutar uma bola, o pé de apoio abriu, o tornozelo dobrou e eu sentei em cima. Foi Deus providenciando o meu encontro com o doutor Henrique. Entendeu? Pela dor. Foi sofrido, foi uma cena horrorosa, não gosto de lembrar de jeito nenhum. Mas aí, no futebol, joga bola conosco lá o Paulo Lobo, que é ortopedista aqui em Brasília, atende o Brasiliense, é um grande nome da família ali do Hospital Homer. O Paulo joga bola com a gente, o Paulo é especialista em joelho, ele falou assim, cara, eu vou te recomendar aquele que eu acredito ser o melhor em pé e tornozelo do Distrito Federal, que está do Brasil. E aí ele me pediu para ir ao Santa Helena, que ele sabia que o doutor atendia lá, e ali eu conheci o doutor Henrique Mansum. Depois eu tive algumas, por ser diabético, eu precisei tomar um cuidado maior em relação à minha recuperação no pós-operatório. E nessa de tomar um cuidado maior, significou que eu fiquei quase um ano toda santa quarta-feira batendo ponto no Santa Helena. É por isso que o plano me adora. Toda santa quarta-feira eu estava lá. E assim, óbvio, nem sempre o doutor Henrique estava lá. Então, às vezes eu tinha que ir e era atendido por outros profissionais, né? O doutor Henrique era o diretor da ortopedia do Hospital Santa Helena aqui de Brasília. E eu comecei a ouvir de cada profissional que eu passava lá que ele, de fato, era o melhor. Um dos melhores do Brasil e, com certeza, de longe, o melhor aqui do Distrito Federal. E a última confirmação, que é para fazer minha defesa, quer dizer que eu aumentei um pouco, né? Minha última confirmação foi quando o doutor Antônio Henrique fez aquela parceria contigo. Eu falei, pronto, então, meu irmão, você está validado de todas as formas. Realmente, você, no ofício, pé e tornozelo, ninguém se compara. Só do fato dele ter me aceitado lá, eu já fiquei feliz. Então, caiu a ficha agora? Caiu a ficha. Tá certo. Obrigado. Doutora Ludmila, por favor, minha filha, se apresenta para nós, que a gente for sabendo que além de uma exímia médica, também você é uma baita empreendedora, né? Estamos na jornada, né? Uma jornada longa, o alvo da excelência é sempre imóvel, mas estamos no caminho. Meu nome é Ludmila Berti, eu sou cirurgiã vascular, fiz faculdade na Federal de Goiás e vim para Brasília em 2010 fazer residência de cirurgia geral no Hospital de Base. E aí, não tem como, né? Foram 2 semanas só de sofrimento, porque além de sair da casa dos meus pais, eu vim para uma cidade diferente. Mas depois de 2 semanas de sofrimento, acabou. Falei, aqui é meu lugar e fiquei. Virou a chave. Né? Virou a chave. E fiz vascular. Meu marido, que na época meu namorado, morava já em Brasília e já tinha vida pronta. Então, foi meio que natural ficar. E hoje, além de ter o IAB Angiologia, eu cuido das minhas 2 preciosidades. Então, além de médica, eu sou a mãe do Felipe e do Guilherme, que eu acho que essa é a minha maior qualidade. Manda um beijo pra eles aí, doutora. Manda um beijo pra eles aí. Beijo, meu amor. A mamãe ama vocês. Olha que história maravilhosa, né, Matheusão? Que hoje o negócio aqui tá no outro patamar. Hoje vai render. Agora vamos conhecer essa figura aqui? Eu já conheço, você também já conhece. Agora quem vai conhecer é essa nossa audiência que nos acompanha. É o Brasil e o mundo. Doutor Antônio Henrique, por favor, suas credenciais aí, meu líder. Obrigado por estar aqui num ambiente tão saudável, tão gostoso. Estou me sentindo muito em casa. Obrigado pelo reconhecimento de me chamar aqui. E meu nome é Antônio Henrique, eu sou formado pela Universidade Federal da Paraíba. E fiz residência médica na cirurgia geral e cirurgia vascular no Hospital de Base. E aí, conheci Brasília, logo que cheguei em 1992, cheguei em Brasília. Brasília tinha muitas histórias interessantes, né? Assim, uma que me machucava muito, porque eu conheci muita gente boa, e falava assim, qual o melhor médico de Brasília? É o piloto da Varig.
Então, isso me machucava profundamente. Eu falei, cara, isso tem que mudar. Não, mas explica. Pelo da Varig, porque o pessoal tinha que ir para São Paulo encontrar um médico que presta, né? Isso no 1992. Levava todo mundo para São Paulo, e lá que Sim. tinha os bons hospitais, lá que tinha tudo. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma medicina de altíssimo nível, de ponta mesmo. A gente conseguiu evoluir em todas as áreas. Né? Tem um profissional na ortopedia como essa estirpe do Henrique Mansur. E a gente teve oportunidade, um terreno extremamente fértil para empreender. Excelente. Confesso a vocês, eu não conhecia essa palavra empreendedorismo. Eu sabia que precisava de mudar, mas eu não sabia que era empreendedorismo. E me apaixonei por isso, porque logo no começo, você entenda, Brasília desse tamanho, há 25 anos atrás, 27 anos atrás, quando eu saí da residência, nós éramos 17 cirurgiões vasculares de Brasília. Em Brasília? Hoje nós passamos de 350. Caramba. E esses 17 tinham que atender a cidade inteira. Uhum. Então o cara não tinha preocupação com o paciente. Ele abria a porta, caía 10% lá dentro. Então você não tinha que divulgar nada. Para que divulgar? E a população do Distrito Federal cresceu bastante nesses últimos A anos. população cresceu e o número de profissionais cresceu bastante e a qualidade dos profissionais cresceu demais. Começou a ter que ter o quê? A gente tem que ter um diferencial. Se você não tiver um diferencial, você não está no jogo. Porque o que todo mundo tem está na mão. Aí as pessoas podem escolher. Agora, o que eu posso ter? Eu posso ser, por exemplo, na ortopedia, especialista em tornozelo e pé, ter doutorado, ter pós-doutorado. O cara vai ter que vir na sala, né? Vai ter que me procurar. Tem jeito. Agora, se você só for ortopedista, você vai dar plantão a noite inteira, a semana inteira, certo, Henrique? Verdade, com certeza. Então, lá no começo, logo que eu saí da residência, eu já saí da residência enlouquecido, eu precisava de ver as novidades que tinha no mundo. Confesso que uma palavra me deixava muito, muito excitado, chamava laser. O que é isso, cara? Aí, eu estava num congresso em São Paulo, Isso era que ano? 90... Na década de 90. 96, 98, 96, por aí. Eu estava num congresso no Maxud Plaza, em São Paulo, e alguém ia falar sobre laser. Eu fui lá, vi uma máquina de laser que eu nem conhecia. No livro não tinha nada Era um escrito no mistério livro. naquela época, Nada. né? Os livros de cirurgia vascular não tinha nada. Sobre laser. Nada. Aí eu entrei na palestra, o colega subiu lá e falou, gente, essa máquina que está aí fora é de laser, e eu bati na minha perna e queimei. Acabou. A palestra dele foi isso. Eu quase morri de decepção. Meu Deus do céu. Tava tão eufórico ali para Acabou. poder saber que mistério era aquele. Só que eu fui lá fora e vi, aquilo nem laser era. Era outra coisa, chamada luz intensa pulsada. E comecei a estudar. Então, a primeira coisa que eu aprendi na palavra empreendedorismo, estudar muito. Porque se você for doutor naquilo que você se pretende, por exemplo, eu sou o cara que melhor faz pão de queijo. Alguém vai ter que comprar meu pão de queijo. Porque eu sou o cara que mais entende tal, não é isso? Sim. Eu passei a estudar laser, a seguir pessoas que entendiam de laser, rodei esse mundo de meu Deus para todo lado atrás de laser. E até que chegou o dia que eu falei assim, cara, isso é bom. Isso é muito bom. Eu vou começar a trabalhar com isso. E aí no seu dia a dia, você estava dentro da tua profissão de medicina, Trabalhando como no- cirurgião vascular. mas nos momentos vagos ali você sempre estava estudando. Estudando sobre e buscando, e laser, buscando, e buscando, e buscando, buscando. E consegui ir numa indústria em Florença, Firenze, né? Na Itália, conversar com um cara, doutor... Não é Você pegou o avião engenheiro, que foi lá para fui a Itália para poder Não ver. falo nada em italiano. Uhum. Cheguei lá, falei com o cara, falei, cara, e laser? Não, laser funciona, porque aqui, ó, tá vendo a física da coisa? Eu falei, eu sei, isso eu sei. E a gente tinha uns gráficos, e eu olhava e falei, cara, eu quero uma máquina. Como assim? Eu falei, quero, vou levar. Você foi na fábrica? Na fábrica. Legal. E esse cara fazia muito laser para dermatologia, Sim. para fábrica de cortar pedra, sabe? Esse tipo de laser, de cortar chapa de aço, essas coisas. Um laser assim. A empresa chamava... Bom, deixa pra lá. E trouxemos isso para o Brasil, aí começamos a trabalhar, e aquela ansiedade, será que isso Mas vai dar naquela certo? época, a ideia era fazer o quê exatamente com laser? Porque como era Tratar tudo muito novo, né? uma doença que é muito comum na vascular, Qual? varizes.
Varizes. Ixi, Por é quê? verdade. A mulher brasileira, ela usa saia. Ela vai de biquíni pra praia. O americano não. Europeu não, lá era frio. É. Hoje não, esquentou. Uhum. Mas naquela época nem falava em tratamento estético de varizes na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil precisava de alguém fazer. Fazia essas famigeradas agulhinhas, aplicação de agulha, aquilo doía pra caramba e tal. E, cara, tem que ter laser. Tem que existir alguma coisa melhor que isso. E aí a gente trouxe, começou a testar, eu comecei a testar nas pessoas, assim, namorada, não sei quem. Umas cobaias lá. E vamos lá. Fazendo. Fazendo. Eu pegava essa máquina no sábado e trabalhava até no domingo, 10 horas da noite. Caraca. E aí, falei, cara, eu vou botar isso aqui, e ninguém sabia de nada. Não existia publicação de nada. Tinha 2 colegas no Rio que faziam alguma coisa, um no Rio, outro de São Paulo. Os 2 de São Paulo, perdão, os 2 de São Paulo, no Rio não tinha ninguém. E comecei a bater papo com esse pessoal, me receberam bem, sempre batendo papo, conversando, falando, tem que investir nisso, naquilo, naquela máquina assim e tal, pode melhorar aqui, pode melhorar ali. E aí a gente viu que o resultado era muito bom. O resultado era excelente. A gente abria as perspectivas de um tratamento que não existia e é que as pessoas já não aguentavam o outro tratamento. Então, empreendedorismo, saber muito do que você vai fazer e qual caminho, qual campo, qual lugar. Não, ali existe um monte de gente que tem varizes que não quer mais aquele tratamento que existe. Então, eu preciso oferecer uma opção. Sim, Oportunidade. sim. Eu não sabia de nada que isso era empreender. Eu Uhum. não sabia. Aconteceu de forma natural. Aí veio a terceiro ponto. Como é que eu sei que as pessoas vão dar conta de pagar isso? Isso é caro. Uhum. Aí eu falei, bom, quantas pessoas têm varizes? Olha a história. Tudo assim, cara. Tudo pensando na cabeça ali. Quantas pessoas têm condição financeira de pagar? 3% da população. Vamos calcular em cima disso? Uhum. 3%. Brasília, naquela época, tinha 1 milhão de pessoas. 3%, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, 60% têm varizes. Então, eu estou falando de 30 mil pessoas que têm condição de pagar. 60% disso, 18 mil pessoas. Se eu for fazer 10 por semana, eu vou ter paciente para fazer durante... Tem paciente, E eu tenho... você era o único, né? Você foi o pioneiro nisso. Único. Não tinha Eu falei, gente, concorrência. eu tenho como fazer, eu tenho a pessoa que quer me pagar, a pessoa que tem condição de me pagar, eu tenho a máquina, eu tenho tudo, vambora. Já Abri tinha a testado, porta. já tinha validado o procedimento. Abri a porta e comecei a trabalhar. E qual foi o resultado que tu deu aí? Conta aquela história pra nós aí, que aquela história foi muito boa. Não existe nada no livro, né? Assim, se tivesse um livro, uma enciclopédia, alguma coisa para falar, não, aqui vai ser assim, não, eu estou escrevendo uma história. Aham. Você tá desbravando aí. Aí eu peguei uma menina muito simpática, todo dia você vai ligar para os pacientes quando acabar o tratamento e falar para ele dar uma nota. O que ele achou do tratamento? Aí começou. Olha aí, meus queridos. Em 1997, 97, 98. ó, já fazia-se o NPS, viu? Que é Exatamente. o sistema de avaliação aí do cliente. Então, olha Porque só que bacana. aquilo me dava a certeza que se tá bom ou se não tá bom. Uhum. Então, no começo, a primeira nota foi 7,3, tinha vários critérios, até que a gente chegou, depois de uns 7, 8 meses, a nota nossa começou a ficar em 8,9, 8,9, 9, 9,3. Falei, para, não precisa fazer pesquisa mais. Pronto. Chegamos, achamos, cara, achei. Meu irmão, Aí que decolou. brincadeira. Aí alguém inventou uma cirurgia de varizes que não tinha corte, que é a cirurgia utilizando o laser, outro tipo de laser. Falei, não brinca. E essas informações chegavam porque você ficava buscando. O tempo todo, Perfeito. o tempo todo. Aí eu fui atrás de um cara, uma simpatia, doutor Ariel, no Hospital Einstein, São Paulo. Uhum. Ariel me recebeu, falei, Henrique, isso aqui é o laser, olha que legal. Funciona assim, assim, assado. Eu olhei aqui e falei, meu Deus. E era um equipamento mais moderno do que você já estava Não, usando. o meu É aparelho diferente. era para tratar varizes de pele. Esse era para fazer cirurgias em veias grossas, safena, aquele negócio complicado. Aham. Porque normalmente a pessoa fazia uma cirurgia de safena, 20 dias de repouso, Nossa. com a perna para cima, complicações graves.
Alguém precisava de mudar esse jogo. Lembra aquela perspectiva que eu tinha só tratar aquelas 18 mil pessoas? Aumentou, porque é outro tipo de varizes. Então eu abri o meu leque. Se eu investisse em uma máquina, que era diferente daquela primeira, eu teria mais gente para tratar. Aumentaria o leque, porque até então o teu foco ali ele era mais estético, né? Estético. Tratar Não era a senhora tão- que quer ir para a piscina com a perna bonitinha. Sim. Ponto. Abriu outra perspectiva. Veias grossas de paciente que precisa trabalhar na segunda-feira. Quem é que vai fazer? Fui lá, olhei. Agora, falei, só uma pausa. Olha só, olha que interessante essa história aqui, que é o seguinte. Ele encontrou uma baita de uma oportunidade, foi lá, testou, validou, coisa deu certo. E aí, com o passar do tempo, porque muitos empresários, empreendedores, eles acabam se acomodando. um negócio que chama de zona de conforto. Zona de conforto. Isso é temerário. Exato. E olha só que interessante. Ele não ficou preso na zona de conforto. Ele já tendo ali a fórmula já validada, ganhando dinheiro, já tendo retorno, ele não se contentou com isso. Ele foi estudando mais, foi estando atento a novas perspectivas, novas realidades, e aí encontrou uma outra máquina, né? Uma outra oportunidade ali que, apesar de que você já está bem situado ali no teu mercado, isso expandia mais para outros clientes, você poderia trabalhar com mais pessoas ali. Entenda, eu cheguei lá para ver a máquina, custava, eu posso citar o valor? Claro. Naquele dia era uma Hilux Zero, 400 mil reais hoje. E eu tinha uma Hilux Zero na minha garagem. Eu cheguei em casa, era o único carro que eu tinha, casado, minha esposa, tô com um probleminha. O que foi? Eu comprei uma máquina, eu preciso pagar. Tem que vender o carro para ele. Mas quanto que foi essa máquina? Foi 400 mil. Vendi a Hilux. Nossa. Paguei a máquina, comprei assim, cheguei no domingo à noite trazendo a máquina, debaixo do braço. Botei lá, fui lá, paguei, vendi o carro, paguei a máquina, minha mulher ficou sem carro, enlouquecida. Você é louco, sua vida tá tranquila, o que você tá fazendo? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E a gente começou a fazer as cirurgias usando laser. Fomos o terceiro no país a usar, o primeiro no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que começou foi eu. E foi muito divertido, porque tudo era novidade. Ninguém sabia de nada. A gente tinha alguma noção do que a gente conversava entre nós três no Brasil, e ninguém fazia isso. Na Inglaterra, nos Estados Unidos. A gente começou isso praticamente no mundo. Legal. E vamos lá. A gente precisava melhorar algumas coisas. Na primeira tratamento, que é aquele tratamento de variz estético, doía muito. Imagina. Porque aquilo laser é luz é calor, calor é fogo, fogo dói. Eu precisava arrumar alguma coisa que melhorasse isso. E aqui eu precisava saber, realmente tratei a safena, porque de fora eu não estou dentro da safena, eu estou dentro da safena com equipamento. Mas como é que eu sei que aquilo funcionou? Não tinha. Não existia. Aí começamos a pensar, o cara de São Paulo falou assim, olha, tem uma máquina na Alemanha que sopra um ar a 20 graus negativo. Se você jogar gelo na hora que você estiver tratando a pele, você pode melhorar a dor. Porque gelo é analgésico. Sim. Traz a máquina. Trouxe a máquina, $30 mil. Nossa. Botou a máquina. Cara, aquilo foi uma sacanagem. A vida fez assim, ó. Facilitou demais. E lá na cirurgia, como é que eu vou descobrir se está funcionando ou não? Eu precisava de um ultrassom. Mas eu precisava de alguém que dominasse o ultrassom para saber o que estava fazendo. Então, o radiologista, ele olhava, mas não sabia o que eu estava fazendo. E eu, como vascular, não sabia o que o radiologista estava fazendo. Então, eu tinha que fazer essa tradução de entender o que o radiologista vê para que ele possa... Eu mostrar, quero que você veja isso. E assim a gente fez. Então, tudo em cima de estudo, de fulano tal, foi trocando ideia. Hoje você abre na internet tem 1 milhão de vezes. E aí a gente conseguiu uma máquina de ultrassom portátil, levava para a sala de cirurgia e olhava a qualidade da cirurgia. Perfeito, a gente melhorou aqui. E aí, a vida não está tranquila? Tranquila. Lembra da Hilux? Lembro. Vendi, né? Comprei uma bela Ferrari. Maravilhosa! Uma linda de uma Ferrari! Aí depois que ele comprou essa Ferrari, a esposa esqueceu. Acabou o problema. Acabou, né? Então, aquilo que foi falado aqui hoje
a consequência, a parte, a diversão é aquilo que eu passei. Aquilo era uma cachaça. Descobrir, analisar, descobrir que aquilo dá certo, curtir a jornada, né? Putz, aquilo era muito gostoso, cara. Doutor, o que ocorre aqui? Gente, que aula, hein? Bom, quanto maior o risco, maior o sucesso. Vamos imaginar ali, na época 1500, quando em Portugal o povo começou a desbravar o mundo, né? A torta e a direita aí, navegando pelos oceanos, etc e tal, sem saber nem se o mundo era redondo, achava-se que o mundo era plano naquela época lá, né? Que ia chegar no fundo e cair. Tem gente que até hoje acha. Tem gente que até hoje pensa assim. Mas o que eu quero trazer com isso? Assim, que o risco, de fato, não existe sucesso financeiro, acho que nem do ponto de vista emocional. Não existe um sucesso na zona de conforto. Zona de conforto, ela é boa, ela é bom para você descansar. Um tempo, levantar e sair fora. Porque se continuar na zona de conforto, você atrofia, você perde. Você perde o time, você perde a oportunidade. E aqui no caso da história do Dr. Antônio Henrique, que é fantástica, ele correu muito risco. Ele desbravou um mercado aqui no Brasil, era ele mais dois, no Brasil, que poderia ter dado muito errado. É óbvio que ele não fez isso sem um mapa, sem um planejamento, sem um estudo, sem uma pesquisa. Então, para você que é maluco, entenda uma coisa. Maluco, se você contar seu sonho para alguém, se você for como nós aqui, você vai aparentar ser que nem o doutor Antônio, meio doidão. Mas se esse seu sonho estiver fundamentado num plano, numa pesquisa, em algo sólido, ele foi lá na Itália ver, ele tocou, olhou, estudou. Não foi algo, não foi impulsivo, no impulso, na emoção. Foi pensado. Falou, peraí, isso aqui pode dar errado? Pode. Mas existe uma probabilidade grande de dar certo. Então, dá pra apostar. Porque o que não dá mais é para você correr risco e perder dinheiro em aventura. Sem um mapa, sem um caminho, sem um estudo, sem uma pesquisa. Então, entenda uma coisa, só vai dar certo no risco. Mas o seu risco ele tem que estar calculado, pensado, planejado. Né? Você tem que ter visto todas as variáveis, estudado, pesquisado. Não pode ser na loucura, na doidura, vou lá e faço. Não é assim. Ele levou um tempo até ele tomar a decisão. Quando ele tomou a decisão de vender a Hilux, que foi um risco, ele correu até que perdeu o casamento. Ele foi mesmo. Até que perdeu o casamento, ele já sabia que o negócio ia dar certo, porque ele já tinha visto. Ele conversou com o cara em São Paulo, ele sabia. Lógico, corria o risco ainda assim de dar errado, mas ele já estava mais seguro dentro de um plano, como fez os desbravadores do mundo em 1500, eles também correram um risco, mas eles tinham um plano, tinham um mapa, tinha alguma coisa ali que pelo menos dava um norte. Você tem que ter alguma coisa antes de tomar uma decisão, antes de apostar, porque hoje em dia a nossa geração, Matheus, está muito emocionada. Vê um doido no YouTube falando uma besteira, amanhã eu vou lá comprar esse curso e sai fazendo loucuras aí sem fundamento, sem estar calçado, sem estar consolidado. Porque existe a aventura e existe a jornada. A aventura é o seguinte, você empolgado por alguma coisa, vai lá sem pensar, sem estudar, sem se preparar, você vai, coloca todas as fichas ali em uma situação e aí você quebra. Literalmente, essa é a aventura. A jornada ela é diferente. Você vislumbra algo lá na frente que você, cara, isso aqui tem uma boa chance de dar certo. Mas é uma jornada. Então você vai o primeiro passo. É o quê? Vou estudar. Isso. Foi o que você fez. Vou testar. Foi o que você fez. Vou ver se isso realmente vai funcionar. Foi o que você fez. Então, se for uma jornada passo a passo. E o sucesso, ele veio. Poderia dar errado? Poderia, mas eu acredito que nessa jornada, se você vê lá na frente onde você quer chegar, independente que em algum desses passos aqui possa dar errado, a jornada ela continua. Você vai apenas mudando ali a direção, se adaptando às novas realidades, né? E depois disso, meu querido... Não, deixa eu só fazer uma pergunta antes. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira uma para o doutor Henrique e depois do doutor Ludmila, e a gente vai voltar de novo do doutor Antônio. Doutor Henrique, e as Forças Armadas? Depois o senhor saiu de lá, continuou. Como é que você entrou nesse universo da cirurgia ortopédica, de pé, essa especialidade sua? Como é que surgiu isso? Quando você se forma em ortopedia, você se forma no geral. Sim, isso. Aí, por que você optou por pé, tornozelo? O pé e tornozelo é uma subespecialidade dentro da ortopedia, né? Sim. É o que a gente considera como um R4, né? O quarto ano de estudo após a medicina, a faculdade de medicina.
Durante o curso de residência, são 3 anos, a gente vai ter em contato com todas essas subespecialidades, né? Todas as áreas de atuação, né? A gente divide dentro das articulações, né? Então, grandes articulações como o ombro, o joelho, quadril e o pé e tornozelo. Eu tive um grande influenciador, que até hoje é um grande influenciador meu, que é meu pai, né? Ele é cirurgião de pé e tornozelo. Então, com certeza, foi ele o meu exemplo e continua sendo. E foi por quem eu acabei, assim... Eu já, durante a faculdade, já acompanhava ele. Durante a residência, continuei acompanhando ele, auxiliava ele nas cirurgias. E até um amigo uma vez falou assim comigo, eu estava comentando, estava no 3º ano da residência, e falei, estou na dúvida de qual subespecialidade fazer, né? Aí ele falou, você acompanha seu pai que faz pé. Você já sabe fazer pé. O que você está pensando aí? A não ser que você não goste de olhar pé na sua frente, se tiver medo de pé, você tem que fazer pé. Aí realmente eu acabei fazendo pé e tornozelo, né? Essa subespecialidade fiz lá no Rio, então eu já vim para cá já atuando nessa subespecialidade. Durante a aeronáutica eu fiquei 5 anos aqui na carreira médica, e aí eu acho que acabou, não consegui continuar lá, né? Eu acabei saindo, tem 3 anos que eu saí, quase 3 anos, vou completar agora, mas acho que foi difícil conciliar a vida na clínica privada, digamos assim. Eu comecei a ter dificuldade de conciliar os horários, aumentou a demanda de consultório. Acho que tudo isso que a gente está conversando aqui, né? A gente se prepara, a gente faz por onde, estuda, se dedica. E aí eu comecei a colher esses frutos também, o consultório começou a encher e eu não tinha mais tempo para conciliar, né? Então eu tive que fazer essa escolha. Até a gente estava conversando antes, né? Determinados momentos, né? Que a gente tem os pontos de inflexão, né? E aí eu fiquei com medo na época. Eu falei, será que eu vou largar uma carreira, né? Fazendo a coisa certa. Eu falei bastante com a minha esposa, né? E ela sempre me apoiou muito. Ela falou, não, essas coisas estão dando certo. Por que não fazer, né? A gente pode passar por algum aperto financeiro, que seja, num período, mas tudo planejadinho, assim, né? Tudo organizado. Por que lá na frente não vai dar certo? E aí eu optei por sair, né? Tocar mais o consultório particular, investir no consultório particular. Então, eu acabei saindo... vamos fazer 3 anos agora da aeronáutica e, graças a Deus, estou colhendo os frutos dessa decisão, assim. Isso me deixa até contente de ter tomado essa decisão por as coisas estão dando certo. E não ter me arrependido, né? Com certeza. Então, foi isso. Então, você também está correndo riscos, né? Eu estou mostrando para o pessoal aqui, doutores, que não adianta... Não existe zona de conforto, não tem como. Você tem que sair da zona, você tem que ir para o desconhecido, mas é óbvio, que nem o Matheus falou em relação à jornada, sabendo das coisas também, calculando. Pode ser que aperte aqui um pouquinho, mas a previsão é de que o negócio vai dar certo. Então, vamos por esse caminho. Porque senão você fica andando em círculos ali, se você não se move, se você não toma iniciativa, se você não tem atitude para fazer, como a gente está recebendo aqui o exemplo aqui desses empreendedores e médicos, vamos colocar dessa forma. Eu vejo muito mais como empreendedor, e aí vamos colocar o médico como a segunda classificação, profissão. Mas, doutor, me conta um negócio aqui. Como é que você conheceu esse camarada? Como é que foi essa relação de vocês dois aí? Gente, que hoje eu sei que vocês são sócios, sim, parceiros estratégicos, se complementam. Ele é meu segundo pai. Resumindo, é isso. Quando meu carro quebra, quando acontece qualquer coisa, doutor Antônio, me ajuda. Ele lava meu carro. Que isso? Sério, ele lava meu carro. Meus filhos derrubam suco de uva. O nível de relação que foi criado, eu ligo, ele falou assim, como é que tá seu carro? Eu falei, daquele jeito. Ele, traz aqui. Então, é uma parceria incrível, mas foi de paraquedas, né? Foi. Então, assim, eu fiz residência de cirurgia vascular na Federal de Uberlândia. E meu R2, que era o Paulo, que era um excelente cirurgião também, veio para Brasília porque ele passou num concurso aqui. Eu já sabia que eu ia voltar, por conta, na época, meu noivo estava aqui, já tinha vida estruturada. Eu, para começar do zero, aqui, Uberlândia, Goiânia, onde moram meus pais, não ia fazer diferença. E aí vim. E aí eu cheguei, aquela perdida no tempo e no espaço. O Paulo me liga. Lude, você vai voltar para Brasília? Eu falei, Paulinho, tô aqui. Ele, amanhã, o que você vai fazer? Eu falei, o que você quiser. Aí ele falou, me encontra na porta do Hospital da Ayer. Eu falei, que horas? Aí eu lembro que eu não dormia à noite. Eu falei, gente, o Paulo, né, que não sei o que pra mim era uma referência. Claro. Tanto que na residência, eu falava, cara, o Paulo é o melhor cirurgião que eu já encontrei até hoje, depois do Dr. Roland, que era nosso staff aqui na cirurgia, que inclusive morreu no acidente de avião agora. Nossa, sim. Ele foi meu staff, né? Então, assim, os 2 cirurgiões que operam assim, eram os 2 que eu conhecia na época, eram eles. Um na cirurgia geral, o outro na vascular. Cheguei, fiquei lá esperando na porta. De repente sai esse doido, desse jeito que vocês estão vendo, com a pasta na mão. Aí o Paulo falou assim, esse é o doutor Antônio Henrique, Ludmila. Aí ele olhou pra mim e falou assim, prazer, quando é que você começa? Eu, quando você quiser. Aí ele, amanhã, 8 horas no consultório. Eu falei, sim, senhor. Virei as costas e voltei pra casa. É mais doido que o outro. Nem quis saber quando é que você começa. Amanhã.
Não, foi desse jeito. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu sei que amanhã, 8 horas, eu tenho que ir pra algum lugar, mas não sei onde. Aí liguei pro Paulo, falei, Paulo, onde que é o consultório que eu tenho que ir, Paulo? Aí ele me deu o endereço, lá na Asa Norte. Cheguei lá, comecei assim, sabe, tímida. Aí ele 2, 3 meses depois, os meninos saíram, ele falou assim, você faz dobro? Eu falei, faço. Você faz o quê? Eu falei, faço. O que eu não sabia, eu ia estudar para aprender. O que eu sabia, eu ia tocando barco. E na época eu estava estudando para prova de título, então o que eu fazia? Eu ia para o consultório com o paciente ou não, levava meus livros e ficava estudando. Aparecia paciente, eu atendia, não tinha ninguém, eu ia estudar. E assim foi. E aí o pessoal foi saindo, eu fui ficando e fui ganhando espaço. Até que em 2018 ele falou assim, você quer ser minha sócia? Eu falei, quero. Coisa boa. Aí quando eu fui falar pro meu marido, eu falei, o doutor Antônio falou pra gente comprar uma cota da clínica. Ele, mas a gente não viu o fluxo de caixa, não viu o dado, não viu isso, eu não quero saber, eu já falei pra ele que ia comprar. E foi assim. Caramba, que legal. Então, desde 2018, vocês têm essa relação ainda mais... Já era próxima e tal, sempre teve essa relação. E você, doutor Tony, como é que você descobriu esse talento aqui, doutor Henrique? Como é que foi? O doutor Henrique tem um cast muito bom. E eu, na realidade, é o seguinte, eu fiz essa história toda de Brasília, fiz grandes amigos, eu fui, assim, comecei a trabalhar no Hospital Santa Helena, que você citou agora. Na época era uma clínica ainda. E aí, os antigos donos, que era do grupo Santa, aí venderam para o outro grupo, que é o atual dono agora, e a diretora do hospital é muito minha amiga, foi diretora no tempo com a doutora Séfora, e falava da qualidade dele. Porque o moleque tem muito bom, cara, bom pra caraca, sabe? Ele é muito bom. E aí eu falei, pô, esse cara... E eu, dentro da vascular, tem uma entidade que a gente estuda muito, que é o pé diabético. Sim, sim. Pô, e meu sonho foi, cara, eu quero montar alguma coisa em cima disso, do pé diabético. Falei, cara, esse cara... Aí um dia, uma secretária que já trabalhou comigo e tal, falou, doutor Henrique, queria conversar com o senhor. Eu falei, achei! Quando ele chegou lá, eu falei, e aí, topa? Foi mais ou menos o que eu fiz com a Ludmilla. Assim, que dia que você começa? Que dia você começa? Caramba, que coisa Tem total liberdade extraordinária. pra você. Cara, faz aqui sua casa. Que coisa Porque extraordinária. se ficar na casa, ele vai cuidar como a casa dele. Claro. E ele cuida. Claro, Bacana. claro. Eu não tenho funcionário. Eu tenho... Amigos, parceiros. Se der certo, todo mundo tá dentro do barco, todo mundo tá ganhando. Perfeito. Perfeito. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. E lá a gente sempre faz isso. A parte técnica, estudar medicina é obrigação. Se eu não tiver isso dominado, eu fecho o boteco e vou fazer outra coisa. Então, a gente escolhe os profissionais, isso é obrigação. Se não tiver o currículo, a gente nem olha. E aí a gente vai olhar se tem um bom relacionamento com as secretárias, se sabe tratar bem o paciente, se é pontual, que é um dos nossos pilares, a pontualidade. Se oferece um pouquinho a mais, se tem aquele carinho, se tem aquela preocupação. E aí nisso a gente vai trazendo parceiros que sempre somam. Então não me preocupo. Por quê? O currículo chega até antes dele, né? O nome já chega antes. E aí depois que a gente conheceu, que é uma pessoa extremamente responsável, extremamente pontual, aí eu falei, é aqui mesmo. É aqui Você falou é mesmo. muito importante, porque é o seguinte, hoje as pessoas elas contratam pelo profissional, mas elas demitem pelo emocional. Então, para contratar, muitas vezes as empresas elas só olham o currículo, né? Mas esquecem desse lado emocional, do como a pessoa lida com os outros colegas, né, de trabalho. E eu acho que isso chega a ser mais importante em algumas situações do que qualquer outra coisa. Porque não adianta nada você ter uma pessoa super inteligente que ela é arrogante com as outras, que ela não sabe tratar bem o cliente, que ela não tem ali um espírito de equipe, de harmonia, né? Realmente é muito complicado. Tá começando a chave, tá começando a virar. Antigamente se analisava muitas hard skills, né, que são as capacidades, as competências técnicas, que constam em currículo. E não se observava tanto as soft skills, que são essas competências mais humanas, mais relacional, né, mais voltada para essa questão comportamental. E é exatamente isso que acontece. As pessoas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. Isso está mudando agora, porque as grandes empresas e as pessoas começando a valorizar muito mais o cara que já está apto do ponto de vista comportamental e treinar esse cara de base zero. Vamos dizer assim, o cara não sabe nada. Você vai treinar o cara tecnicamente, mas ele já chega com um perfil comportamental adequado. Tem fit com a cultura da Tem empresa. fit, exatamente. Você ensina para ele o que você quiser. É muito melhor. E assim, a gente está percebendo aqui, Matheus, nesse nosso bate-papo aqui,
que o doutor Antônio Henrique é um headhunter total. Total. Ele é um caçador de talentos. Não, é 100% de aproveitamento. Meu Deus, você só essas 2 estrelas do seu lado aqui, rapaz. Que coisa extraordinária, viu? Quando a Ludmila chega, eu confesso para vocês, assim, tudo que eu queria em relação à parte... Essa parte que cabe a todo mundo que quer empreender, quer ganhar dinheiro. Ah, não, lógico. Eu tinha tudo que eu queria. Uhum. Aquilo que eu vislumbrava, eu tinha tudo. Tava assim, cara, será que eu estou na hora de aposentar já? Não sei. O que eu vou fazer? Lá vem Ludmila ser minha sócia. Sabe por que eu chamei Ludmila? Eu falei, ela não vai deixar isso morrer. Uhum. Perfeito. Você teve esse sentimento, né? Esse feeling. Eu amo aquilo lá. Uhum. E aquilo tem que continuar. Chamei a Ludmila. Ludmila, você quer vir para cá? Definitivamente. Entrar aqui nesse negócio. Tomar isso aqui como seu? Ficou doida, né? Enlouqueceu o marido, o pai, a mãe. A gente fez uma reunião, foi ótimo. Uhum. E lá vem a Ludmila. Quando ela chega, efetivamente agora administrando um contrato social, aquela coisa toda, ela começa a fazer mudanças que no começo eu estranhei, porque, pô, ali era... Eu que inventei aquela história. Uhum. E ela falou assim, você tem, em outras palavras, você tem o seu lugar, mas isso aqui é maior do que você. Perfeito. Então ela gastou um tempo estudando o que eu fiz nesse período todinho, e botando no papel. Tudo que aquilo que eu inventei, nomes, sinais na hora da cirurgia, ela escreveu, escaneou, preparou. Para quê? Ela falou, eu vou pegar tudo isso que você fez, porque eu peguei na mão dela e ensinei a que eu tinha. Eu ensinei tudo para ela. E ela foi escrevendo. Eu vou ensinar isso para o Brasil inteiro, para todo mundo. Ela montou um curso daquilo que eu te falei para vocês no começo. Tá tudo em um curso que chama IAB, Instituto de Angiologia Brasília, hands-on. Caramba. Ensina o Brasil inteiro, a gente tem curso uma vez por mês. Aham. Vem médico vascular do Brasil inteiro fazer curso com a gente. E como é que foi isso aí? Porque foi uma disrupção para você, né? Porque você nunca tinha mexido com isso, sabe? Como é que você não pensou no momento ali, poxa, vamos pegar minhas técnicas, minhas ideias aqui? Como é que Entreguei foi? na mão dela e falou, leva, É, pode fazer. que legal. Não, o que aconteceu aí foi o seguinte, ela te trouxe para uma... Lembra que eu estava na estado de conforto. Zona de conforto. Ela te tirou da zona de conforto. E eu precisava sair dali, que aquilo me incomodava Perfeito. profundamente. Mas você não sabia como, né? Não tinha... Não Porque tinha- o estímulo de não sair tinha da zona... estímulo, Ela não fala um tinha- negócio que eu acho maravilhoso. Que assim, nada como um boleto para te tirar da zona de conforto. Perfeito. Essa ideia é Boleto perfeita. é maravilhoso. Ela fala isso todo dia. É perfeito. E aí, o que eu fiz? Pô, não tem boleto, eu não... O que eu vou fazer, Eu cara? arrumei boleto pra ele. arrumou. Ela arrumou tudo e falou assim... Não, no meio do nada ela falou assim... E eu acho, doutor Antônio, que a gente precisa de um espaço maior. Eu olhei para ela e falei... Foi. Como assim um espaço maior? Tá tão bom aqui. Cara, Tá tão confortável. tá que... quentinho aqui, Coisa cara. extraordinária, hein? Ela sai e eu dei liberdade. Então vai, vamos ver ajudar. Ela pega um andar de um prédio Eu falei, eu quero o andar inteiro. Você tá doida? e vai e começa a Mas montar. sabe o que é legal? Da mesma forma que naquela época você tinha uma visão que ninguém conseguia chegar para falar que você era doido, ela também estava com a visão que até aquele momento você não estava conseguindo enxergar ainda. Não conseguia. Mas sabe o que acontece? Isso me trouxe estímulo, cara. Ah, Me imagina. jogou pelo menos 10 anos a menos. Aí eu falei, tem mais. Não, mas sabe o que acontece? A gente fala muito isso dentro da comunidade do Líderes do Brasil, que hoje é uma comunidade aqui, né, em Brasília, que tem cerca de 200 empreendedores e representa mais ou menos umas 800 empresas aqui no Distrito Federal, porque nenhum empreendedor, raizão mesmo assim, tem só um CNPJ. Geralmente o cara vai abrindo vários negócios, né? Ele começa com um e vai crescendo, e vai acontecendo. É claro, tem aquele que é a exceção, que tem só um, mas a maioria tem mais de 2 ou 3 CNPJs. Então, assim, o que eu falo muito para eles, e é por isso que o nosso negócio dá tão certo, por isso que viver em comunidade, tem um exemplo aí da tradição judaica. Por que o judeu é tão próspero? Porque eles são muito comunidade, eles vivem dentro de uma unidade. E no Líderes do Brasil a gente também vive isso. E eu falo que o principal ganho é o seguinte, eu sou totalmente refém do conhecimento que eu tenho, das experiências que eu vivi. Então, tudo aquilo que eu gero a partir desse conhecimento é o meu resultado. Entendeu? Tudo que eu faço é a partir disso. Todo o resultado que eu tenho é a partir desse conhecimento, dessa experiência. Para mim conseguir chegar num outro nível, eu vou ter que buscar um novo conhecimento ou uma nova experiência. Tu tá válido também. Só que quando eu começo a me associar com outras pessoas que olham para o meu negócio
e opinam sobre ele, me dão feedback, me dão dicas, eu passo a ter a experiência que o Matheus tem, eu passo a ter o conhecimento do Matheus olhando para o meu problema, para o meu negócio, pro meu modelo de negócio. É como se eu tivesse nós 5 aqui e todos vocês aqui olhando para o meu desafio, para o momento que eu estou vivendo enquanto empreendedor, até para a vida pessoal, e falar assim, cara, faz isso. E eu falo assim, poxa, mas por que eu não pensei nisso antes? É óbvio, porque eu não tenho o conhecimento que você tem, nem a experiência que você tem. Então isso agrega, isso é disruptível. A gente chama isso de mentoria multilateral, porque não tem um mentor, é um ajudando com o outro. A gente vai trocando essa experiência. E foi o que aconteceu aqui. Então, dentro daquele conhecimento que você já tinha, você chegou num resultado que não é mais dinheiro. Seu problema não é dinheiro mais. Não é. Só que você queria um outro jogo. Mas agora E ela eu trouxe pra queria você falar um esse pouco jogo. de dinheiro, porque é interessante. Se você colocou um sócio, você vai ganhar metade, vamos dizer assim. Você acredita que dobrou meu faturamento? Acredito, O bolo aumentou, com né? toda certeza, acredito. O bolo Dobrou o faturamento. Dobrou. Aí eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Porque a gente inventou um novo CNPJ, que foi a coisa, né? Aí não é só isso, não. A gente estava começando a história da pandemia, e aí vem mais umas novidades boas aí. A gente via que as faculdades de medicina estavam todas como online. E, pasmem, essa disciplina, angiologia e cirurgia vascular, como disciplina, não tem nenhuma das faculdades que você conhece, de Anápolis até Formosa. São 10 faculdades. O UNB não tem, Caramba. ESCS não tem, nenhuma tem. Não existe a disciplina, o médico sai sem ter uma disciplina única, angiologia e cirurgia vascular. Não existe. O cara aprende um pouquinho ali e sai, sabe Deus como. Que a Ludmila porque falou? não está dentro da grade curricular Não do tá. curso de medicina. Um pouco da trombose, Pouca coisa, discute lá muito na pouca cardiologia. Também Isso superficial. aqui, discute na hemato. Totalmente. Vamos Tudo vender a disciplina desconectado. para a faculdade. Como assim? A gente vai dar aula e eles vão comprar. Sua ideia? Gente. Tô falando. Lá vem mais um CNPJ. E reforça mais uma vez a minha teoria. Na verdade, é uma teoria, na minha tese, que eu já estou fazendo a defesa dela aqui agora mais uma vez. Você tinha um conhecimento, performou super bem. Ela vem com outra experiência, outra visão, outro conhecimento. Eu e precisava agrega. disso? Não precisava. Só que assim, o que Mas e o acontece? estímulo que isso dá, cara? Não, eu vou te Você falar um negócio. vive, você Doutor, nasce. Outra coisa, ela te tirou do jogo que você já tinha zerado. Aquele jogo que você já zerou. O jogo financeiro já estava ok. Te colocou num jogo do legado. De deixar seu nome, sua marca, sua história, do propósito. Isso Passei é fantástico. a viver isso todos os dias. Concordo. No comecinho daqui a gente falou assim, às vezes muitas dificuldades ocorrerão. Quem que vem dificuldade nesse período todinho aí para trás? Pandemia. Isso, com certeza. Pandemia é o seguinte, para quem trabalha com estética, e boa parte do que a gente faz ainda hoje é estético, que agrega um valor muito grande, diminuiu muito o faturamento. Com certeza. E a estrutura é gigante para rodar. Rodar. Não, e eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para o doutor Henrique. O que te despertou, doutor? Porque agora você está... Eu sei porque a gente está conversando bastante, né? Tem alguns projetos que a gente está idealizando, né? Mas o que te despertou para empreender? Porque como profissional, pelo seu currículo te precede. Tá validado por todo mundo aqui, não foi só eu que falei. Mas por que você está abrindo a mente para empreender, empresariar o seu ofício do qual você se tornou talvez o melhor do Brasil, e aqui em Brasília, sem sombra de dúvida, o melhor. Eu ia lá no Santa Helena, toda quarta-feira, como eu falei para vocês, religiosamente, durante meu pós-operatório. Cara, o que tinha de paciente desse homem lá é coisa de louco. É mesmo? De louco. Eu já tinha uma certa amizade, eu falava, doutor... Tem que chegar a que horas? Ele falava, chega meio-dia. Que aí você vai ser o primeiro a ser atendido. Porque, assim, é muito... Assim, a doutora Cefra, né? Tomara que esteja nos assistindo. Doutora, você fez certo em recomendar, porque esse homem aí botou dinheiro no bolso do Santa Helena durante muito tempo. Porque o que ele tinha de paciente, com a quarta-feira, doutor Henrique, lá no Santa Helena. Mas o que te despertou para empreender? Só complementando, essa pergunta é muito interessante, porque é o seguinte. A gente sempre trabalha... Na cabeça das pessoas, aquela ideia de quem é empregado hoje, CLT ou funcionário público, de começar um novo negócio, de empreender. E as pessoas, elas têm muito medo de fazer essa virada de chave. Por exemplo, você estava na aeronáutica, estava ali, bem, né, um salário bom e tudo, tinha aquela tranquilidade, tinha aquela estabilidade. O que fez fazer essa virada de chave? O que te motivou a isso? Porque assim, você não precisava.
né? Assim, em termos financeiros, de estabilidade e tal, provavelmente não tinha nada ali que te brilhasse os olhos mais do que você já tinha, né? Mas o que fez aí, o que te instigou a fazer essa mudança de vida? Antes de responder essa pergunta, eu quero deixar aqui claro que minha gratidão ao doutor Antônio Henrique, porque assim, tudo até ele, assim, que a gente está conversando aqui mostra a grandiosidade dele, né? A generosidade dele. Porque eu lembro que eu falei assim, poxa, queria atender em mais algum lugar. Aí, sem querer, eu toquei no elevador do Biosfera, né? O edifício que a gente que tem a clínica, e estava indo para o 5º andar. Sem querer, assim, eu toquei, eu ia descer, mas estava indo pro 5º andar, eu falei, vou sair aqui, vou ver o que tem nesse corredor. Eu nunca tinha ido no 5º andar. Nada Aí eu olhei e falei, nossa, né? não é? Jesus se É, desse. que no nosso caso aqui é Jesus se Foi bem engraçado. Eu olhei e falei, nossa, que clínica bonita. Eu nunca tinha visto uma clínica tão bonita aqui, assim. Eu achei, realmente fiquei impressionado. A clínica é linda. Eu acho que Sim. é uma das mais bonitas que eu já entrei, certamente. Aí eu comentei com a minha secretária, mas é mais que secretária, assistente, né? Me ajuda muito, a Bárbara. E aí comentei com ela, nossa, poxa, fui lá numa clínica no 5º andar de angiologia, eu acho que tem tudo a ver com a cirurgia do pé. Aí ela falou, eu conheço o doutor Antônio Henrique, nossa, ele é muito legal, falou super bem dele. Eu falei, será que ele aceita? Ela, não, peraí, vou falar aqui com ele. Bom, enfim, resumindo, eu cheguei lá, conversei com ele, pode, amanhã, se quiser, pode entrar aí. E assim, isso é muito difícil, é muito difícil. A verdade é essa, dentro desse mercado... Eu tenho certeza que deu. Eu tenho informações privilegiadas. Mas é muito difícil hoje em dia a gente ter, assim, não é comum. Ainda mais uma pessoa que, poxa, com tanto sucesso, com tanto nome, já tem uma empresa, abertura, né? por que ele ia abrir para mim assim, né? Ou poderia, não sei, me fazer uma proposta assim que seria desvantajosa para mim, não poderia? Sim, com certeza. Mas, pelo contrário, ele foi, assim, já braços abertos e eu estou muito satisfeito de estar trabalhando lá e estar aprendendo com ele também, né? Legal. Mas respondendo a sua pergunta, realmente, assim, eu poderia ter ficado na aeronáutica, eu também sou concursado da Secretaria de Saúde, então, assim, é estabilidade, né? Tem uma estabilidade, mas tem também um pouquinho de você querer algo a mais, né? Você tem um desafio a mais. Eu acho que tem muito o que a gente está conversando aqui. Poxa, será que eu vou ficar nessa zona de conforto para o resto da vida? Assim, dentro, por exemplo, da aeronáutica, eu não conseguia sentir um crescimento profissional ali muito grande. Eu não conseguia fazer cirurgias que eu queria. Eu queria fazer um curso fora e, não, olha, não dá porque tem que ter uma autorização prévia, você tem que pedir com 60 dias. Amarrado ali, né? E aí você vai, poxa, não, mas eu quero algo a mais, eu não quero ficar aqui preso, eu quero... Até a parte financeira, né? Porque é o que a gente estava conversando até antes. Poxa, por que o médico não pode ganhar dinheiro? Por que eu tenho que viver sempre com aquele dinheiro contado ali? Por que eu não posso o dinheiro trabalhar para mim? Perfeito. Então, eu acho que é isso, assim, eu estou aos pouquinhos despertando essa ideia de... eu quero viver bem, quero ter novos desafios, quero também, de alguma forma... deixar a minha família com uma posição mais confortável. E assim, também, olha, amanhã não quero trabalhar, né? Segundas-feiras eu não quero trabalhar. É uma opção minha, né? Eu tenho essa liberdade. Então, assim, eu estou optando por correr riscos para que eu possa desfrutar também disso no futuro, né? Sim. Eu acho que é um pouco isso, né? Não sei, eu não sou um empreendedor ainda, apesar de que a gente acaba sendo um pouquinho, né? Porque você sai de um emprego público para ficar tocando um emprego, uma clínica privada, você acaba empreendendo, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, de você querer algo a mais, se desafiar também. Eu acho é bom esse desafio, assim, né? Sim. E aí... Posso fazer só um comentário? Doutor Henrique, o senhor é um empreendedor, porque você pode empreender no CNPJ do outro, né? Como diz Geraldo Rufino. Porque toda vez que você sai de casa, você está vendendo sua imagem. Sim. E se você tem toda essa repercussão de ser o melhor ortopedista de pé no Distrito Federal, você está empreendendo. Agora, você está passando para o lado de cá das burocracias do CNPJ, só isso. Verdade. A doutora falou um negócio muito importante. Aqui a gente tem uma clareza muito grande em relação à diferenciação entre empreendedor e empresário. Empreendedor está muito ligado a uma questão comportamental, a uma questão de identidade, de como você enxerga as coisas. O doutor Antônio Henrique está descobrindo agora que ele é empreendedor. Depois de 25 anos, né? É um comportamento nato dele sempre foi assim. Na escola devia ser igualzinho, mesma coisa. É um comportamento, é uma identidade. Agora, ser empresário aí, de fato, é você ter uma operação devidamente constituída, um CNPJ, é você estar no lugar de empresário. Só que aquilo aí pode ser transitório, pode ser passageiro. Pode durar para sempre, ou não pode durar. Uma hora, eu sei que vai passar. Quando você se aposentar, você deixa de ser empresário. Agora, empreendedor você nunca deixa Jamais, de ser. Né? Porque é uma identidade, uma questão comportamental. Eu gosto de brincar assim, que o serviço público, né, o estatutário, ou essa parte de concurso, ele te fecha duas portas. A da pobreza, mas ele te fecha também a da riqueza. Sim. Então, para quem tem esse fogo no rabo um pouquinho maior, a gente precisa de um algo a mais. E aí eu brinco com ele, eu fiz 5 concursos para a Secretaria de Saúde.
O que eu durei mais foi 2 anos e meio e eu falei assim, gente, chega, isso aqui não é pra mim. Porque é isso, se eu queria fazer alguma coisa nova que ia acrescentar no serviço, você tem que fazer um memorando, mandar pra não sei quem assinar, que depois manda pra não sei quem, que depois manda... Falei, gente, já acabou, eu já perdi o time disso. Lá no consultório não, a gente tem uma ideia hoje, é igual ele, prazer amanhã. Vamos botar pra funcionar. E aí, essa dinamicidade pra você resolver problema, me atrai muito, sabe? Me deixa muito mais satisfeita. Não, e aí, quando você encontra isso, Matheus, aí a vida fica mais prazerosa. Por quê? Se você é um empreendedor que tem essas características que a gente está comentando aqui, esse desejo de realizar, de fazer, que tem essa dificuldade de se moldar dentro de um horário, dentro de uma que você precisa de... É como se você fosse uma águia e que está condicionado a voar como um pombo. Por quê? Você tem que voar baixo, porque tem um teto, tem um chefe, tem toda uma situação que te impede. Às vezes dá certo, às vezes tem grandes empresas, como é o caso da clínica, que realmente, se você tiver talento, você vai ter oportunidade para voar alto lá. Então, mesmo sendo uma águia, você pode empreender no CNPJ de pessoas que te dão esse espaço, que te dão essa possibilidade. Não é a realidade da maioria. A maioria dos lugares te deixam voar baixo. Então, assim, pegam uma águia, adestram como uma pomba e deixam ela voando baixo. E você só consegue respirar e performar quando você alcançar grandes altitudes. E é diferente também, tem pessoas que têm esse perfil pomba. Não tem como, vai voar baixo. Se botar lá em cima, morre sem ar, porque não consegue alcançar ali, não está na frequência certa, no time certo. Nós estamos indo para a reta final desse nosso primeiro bate-papo. Já? Não, porque assim, calma. Não é possível. É que nós vamos fazer uma trilogia. São 3 episódios, né? A gente tá fazendo o primeiro hoje, fazer o segundo e o terceiro pra gente fechar uma série do todo o assunto. Tem que ter um suspense. Assim como o doutor tá fazendo, eu tô olhando lá pra fora e buscando coisas que tá funcionando lá pra tentar trazer pra cá. Então não é diferente. Agora, antes da gente entrar nessa questão de considerações finais e dar aquele recado final, eu queria que você contasse a história dos Estados Unidos, doutor. Tá, eu vou contar 2 histórias bem rapidinho. Beleza, que essa é muito boa. Na época da pandemia, o que aconteceu? Basicamente, as pessoas perderam o emprego e automaticamente perdem o plano de saúde, correto? Correto. Então não tem acesso à clínica que a gente tem lá. Não tinha acesso. Eu vi para Ludmila e falo, Ludmila, a gente precisa fazer uma parte mais popular, que as pessoas... Né? Não social, popular mesmo, que a pessoa pague menos, mas tenha acesso à qualidade de tratamento. Eu montei, chamei a Ludmila, vamos ali para você ver uma coisa. Fui na cidade de Santa Maria. Achei um lugar lindo. Falei, Ludmila, monta uma clínica aqui pra gente. Aí ela chega e fala, realmente é louco. Montando no meio da pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia. A gente tinha não nada. falou em casa que a gente ia montar, a gente simplesmente foi lá e fez. Quando tava pronto, eu chamei meu marido, ele chamou a esposa dele. Vamos e a lá gente pra falou, você ver. vamos lá pra vocês conhecerem um lugar. Cara, isso deu tão certo. Caraca. A gente trabalha lá só com essa parte popular, preços bem mais baixos, as pessoas têm acesso a alta, tudo que tem acesso aqui tem lá, a gente colocou, e nos dá um lucro muito legal. Então, no meio da dificuldade, a gente aprende, sendo empreendedor, você arruma solução para o problema. Sempre. Hoje está os dois andando junto, o IAB aqui na Asa Norte, com todos os convênios funcionando, e lá, com o popular funcionando bem, todo mundo sendo atendido, e a gente hoje estamos 11 cirurgiões vasculares. É a maior empresa de cirurgia vascular do Distrito Federal. Cara, que bacana. Que coisa Em toda crise extraordinária. tem 2 tipos de pessoas, né? Vocês podem perceber. É aquela que chora e aquela que está vendendo os lenços. Eu adoro vender lenço. A gente percebeu, doutor. A gente percebeu. E a história foi essa. Lembra da Ferrari que eu comentei? Lembro. No meio do nada, o cara que me vendeu quis comprar a Ferrari de volta. Vendi a Ferrari, fui embora pra Disney, porque aí a vida tava tranquila, fui passear na Disney. Cheguei lá, alguém me convidou pra ir visitar uma casa de alguém que tinha comprado uma casa. Eu falei, o Silvio Santos, né? Pra mim, a única pessoa que tem casa nos Estados Unidos é o Silvio Santos. O cara chegou, eu falei, bicho, como é que compra uma casa nos Estados Unidos? Eu falei, aqui é fácil, você faz isso, e americano não tava comprando nada. Que foi na crise, né? E o dólar tava 1,80. Ah, tava bom. Tava uma delícia, meu. Comprei uma casa nos Estados Unidos. Olha só que loucura. Comprei a casa e me diverti com aquilo. O cara até financiava a casa, né? Financiava. E aí, passou um ano, o americano passou a financiar para americano, né? Porque acabou aquele problema lá. Ganhei $100 mil na casa. Nossa. Aí peguei aquele dinheiro, minha mulher, vamos fazer isso. Falei, não, vou comprar outra. Comprei outra casa, ganhei mais $100 mil na outra casa. A casa tá lá gigante.
mantemos uma casa hoje lá. Aham. A gente leva a criançada para passear na Disney, é bem próximo da Disney. Legal. E foi a oportunidade. Você não pode deixar, não, porque o dólar tá 2,80 quando eu comprei a segunda casa. Uhum. Hoje o dólar tá o quê? 5,50, 5,40. É. Então, às vezes a oportunidade passa, você fica, eu tô na zona de conforto, tá bom demais, eu não vou É entrar aí. exatamente isso. Todo mundo deseja a todo mundo que tenha o Henrique Mansur trabalhando com você e ache uma Ludmilla para te empurrar, porque ela me deixou no lugar assim, ela simplesmente escreveu essa história de uma forma bem boa. Hoje a gente vende tanto a mentoria da parte de vascular, ela ensina as pessoas a montar consultório do ponto de vista legal, do ponto de vista... Tem isso também. Tem. A gente Isso, ensina a legal. ter seguro, a gente ensina como trabalhar com o bendito do contador. Então, todas essas histórias estão todas bem alinhadas. Então, tudo que se entra no consultório já foi escrito e a gente escreve as outras pessoas. Perfeito. Então, nós temos 2 sonhos a tocar agora, que é o primeiro partir para outros estados. Então, nossos planos, aí vai em primeira mão, a gente deve chegar a Mato Grosso, Carmo, Do Rio Paraíba. não, Rio Verde. Rio Verde, e Luiz Acho que Eduardo Magalhães. E Luiz Eduardo Magalhães e Formosa. A gente está caminhando nesses locais agora. Legal. Caramba, que história, que aula de empreendedorismo com esses 3 titãs aqui que representam muito bem o mercado da saúde, que é um mercado fundamental, porque você está lidando de fato com vidas ali. Lucas do Rio Verde, me perdoa. Lucas do Rio Verde. Verde. Lucas do Rio Verde, Luiz Eduardo Magalhães, Formosa e vamos para Ceilândia também. A gente está no lado sul. Perfeito. Terra boa. Mas deixa eu te perguntar, você tem mais história para contar, doutor? Sempre. Sempre saiu. Então deixa eu te falar um negócio aqui, se inscreva no canal agora, porque nós vamos ter um segundo episódio para a gente debater mais assuntos. E vamos ter mais histórias incríveis, não só do Dr. Antônio Henrique, como também do Dr. Henrique Mansur e da doutora Ludmilla, que vai trazer também uma bagagem extraordinária para nós aqui. Nesse momento a gente vai precisar fechar esse primeiro episódio, já te convidando para o segundo. Se inscreva no canal, curte aí, comenta. Isso tudo aqui só é possível graças a uma parceria que nós temos com o Estúdio Plano B. Vídeo Estúdio Plano B é o @ deles aí, segue nas redes sociais, é uma agência 360, produz o conteúdo, grava, filma, edita e depois faz todo o trabalho. Barba, cabelo e bigode. Estão fazendo um rebrand aí, vão se chamar logo mais Ilha Brasil, mas por enquanto ainda está como Vídeo Estúdio Plano B. E eu gostaria de agradecer agora, gostaria que fizesse seus agradecimentos, suas palavras finais, começando sempre pelo Mateusão, depois o Henrique, doutor Henrique vai falar, doutora Ludmilla, e o senhor fecha, doutor Antônio Henrique, alguma palavra de sabedoria para a gente encerrar esse episódio de hoje. Meus queridos, agradecer a presença de cada um de vocês. Eu acho que o espírito que vocês mostram aqui é de que é possível sim fazer uma boa parceria, ter sócios comprometidos, baseados assim em muita perspectiva de futuro, né, como vocês colocaram aqui. Então, eu acredito que o nosso público, ele enriquece muito com essas experiências de vocês, né? E vocês mostraram objetivamente que o segredo é você não desistir. É você ter ideias que muitas vezes as pessoas não têm, pensar um pouco fora da caixa, ver oportunidade onde as pessoas muitas vezes não estão enxergando, né? E se cercar de pessoas diferentes, porque aqui cada um tem um perfil completamente diferente. Complementar. Né? Só que vocês formam o que é chamado de mastermind. São pessoas diferentes, com visões diferentes, que quando elas se juntam, elas conseguem formar algo muito maior. Então isso ficou muito claro aqui. Então agradeço mais uma vez essa aula realmente de preciosidades aqui no mundo do empreendedorismo e já vamos marcar a data para o nosso próximo capítulo. Doutor Henrique Mansur. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que foi melhor do que eu imaginava. Assim. Confesso que eu estava meio envergonhado aqui no início, mas a gente conversou, foi sem querer também, né? Como eu falei, a gente tem uma amizade aqui com o Luiz e a gente tem conversado sempre, vamos empreender de alguma forma e tal. Ele percebeu essa minha vontade e ele já domina isso, e ele sempre me provocando aqui. Aí outro dia a gente estava conversando e falou assim, poxa, a gente podia fazer um podcast aí sobre a parte médica da coisa, né? Só conversar com algum médico e tal. Aí ele teve a ideia, não, chama o doutor Antônio Henrique. E assim, a gente falou, ótimo, vai ser uma boa ideia mesmo, vamos conhecer ele um pouquinho melhor, né? Porque essa correria do dia a dia a gente acaba que não conhece tão bem, né?
E, pô, estou surpreso, assim, é realmente uma aula à parte aqui com ele, né? Então, eu agradeço aqui o convite, aqui agradeço também a doutora Ludmila, o doutor Antônio Henrique, também meu agradecimento por ter me aceitado lá na clínica. Estou muito satisfeito de estar lá e honrado. Maravilha, obrigado, doutora. Gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de trocar essa experiência e agradecer esses dois que estão do lado, porque em valores nós somos iguais, mas em habilidades nós somos complementares. Eu acho que isso que mudou a regra do jogo a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto. Vem muita coisa nova por aí e a gente só vai ficar satisfeito quando o porteiro souber nosso nome, quando a gente vai entrando aqui. Então... Você pode ter certeza que ele vai saber esse nome de vocês aí, não só o porteiro, como o Brasil inteiro. Doutor? Agradecer uma oportunidade linda como essa, uma tarde espetacular. E eu acho que eu queria resumir da seguinte forma. Quem sabe onde quer chegar, não se embaraça no meio do caminho. E a gente não embaraçou, a gente chegou. E a gente vai mais longe, muito mais longe. E pode preparar as histórias aí, porque vamos ter o segundo episódio. Tem muito, hein? Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Vai ser incrível. Inclusive, depois eu quero falar aqui para vocês aqui que o doutor Henrique, precisamos fazer uma audiência com vocês aqui, nós temos umas ideias boas na cabeça. Coisa de doido se entende. Maravilhoso. A gente adoro! A nossa meta aqui é assim, porque você começa como doido e termina como gênio, né? Então a gente quer começar com a doidura, mas quer terminar como gênio também, tá? Vamos lá. A gente vai conversar aí, e foi, assim, extraordinário tudo aquilo que a gente viveu aqui. É importante mostrar aquilo que a gente tem batido muito na tecla, que você pode e deve empreender em tudo que você faz. Porque é uma condição comportamental empreender, agir, fazer, sair da zona de conforto, gerar resultado, agregar valor. Isso é para todos aqueles que querem, óbvio. Alguns já têm essa habilidade já meio que natural, adquirida talvez no ambiente, enfim, não dá para saber o porquê que algumas pessoas elas se destacam nesse comportamento. Mas mesmo que você não tenha isso, você pode desenvolver. E o Líderes do Brasil está aqui para te ajudar nesse desenvolvimento, tá certo? A gente agradece a presença de vocês aí conosco aí. Se inscreva no canal, já está prometido aqui, pactuado entre nós 5 aqui. Vamos ter o segundo episódio com mais história, com mais informação e vai ser muito bacana, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Pra cima, liderança! A gente não para! Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu!